E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa lista de exercícios, para a resolução da nossa lista pré-AV1. Eu vou ler aqui a orientação que eu deixei, né, no iniciozinho da lista, para não deixar dúvidas de como é que vai ser a questão da entrega da lista. Vamos lá, lista AV1, Fundamentos de Bioquímica. Prezado aluno, você está recebendo a lista AV1 de Fundamentos de Bioquímica. Ela contém exercícios que podem ser encontrados na própria AV1. Logo, recomendo que você a estude. Ela vale 3 pontos para a primeira avaliação, com a seguinte condição: que seja feita toda à mão, tanto as perguntas quanto as respostas, que seja utilizada a caneta azul ou preta e que seja entregue no dia da AV1. Bons estudos. O que significa isso? Que o fato de você ter feito a lista já vale os 3 pontos. Se você fez certo, se você fez errado, isso não vai importar. Mas, como bem disse aqui na recomendação, é recomendável que você estude essas questões, porque elas podem ser encontradas na própria AV1. Ok? Então, acho que ficou claro aqui qual é a ideia, né, gente? São 3 pontos. Vou mandar para vocês. Estou mandando, estou gravando agora a nossa resolução. Vai continuar valendo os 3 pontos, como eu disse para vocês no grupo, né? Como eu digo para vocês sempre, porque eu sou legal pra caramba. Que eu quero que vocês aprendam bioquímica muito mais do que tirem uma boa nota ou coisa do tipo, né? Quero que vocês fiquem relaxados para aprender bioquímica. Vamos lá então? Primeira questão: o que são aminoácidos? Uma questão bem simples. São as unidades formadoras de proteínas, não tem muito que a gente fazer firula nessa resposta não. Segunda questão: quais as características químicas apresentadas por todos os aminoácidos, exceto a prolina? E aí eu tirei um print daquele pedacinho lá do nosso slide, da nossa aula, mostrando a estrutura de um aminoácido clássico, né? Que vai possuir um carbono central, né? Todo aminoácido possui um carbono central. Esse carbono, ele é chamado também de carbono alfa ou carbono anomérico, né? A ele estão ligadas quatro outros átomos. Estão ligados 4 outros átomos. Um vai ser um hidrogênio, que todo mundo tem. Um vai ser um grupo amino. O outro vai ser um grupo carboxila. E, por fim, a cadeia lateral R, que vai dar justamente a diferença entre cada aminoácido. Por que exceto a prolina? Porque a prolina ela é um pouquinho diferente, porque ela tem uma estrutura cíclica aqui, né? O carbono está ligado a uma molécula, a um átomo, na verdade, né? Que vai fazer uma ponte lá do outro lado da molécula da prolina. Então, por isso que ela é um pouquinho diferente, tá? Questão número 3. Os aminoácidos são classificados de acordo com a característica dos seus radicais. Radical ou cadeia lateral, tanto faz, tá, gente? Quais são os 4 tipos de aminoácidos segundo este critério, ou seja, segundo o critério da cadeia lateral? Temos os aminoácidos do tipo apolar, né? São os apolares alifáticos e aromáticos, né? Temos os polares radicais não ionizáveis, né? Quando os radicais não são ionizáveis. Temos os polares com radicais ionizados negativamente e os polares com radicais ionizados positivamente. Então tem 4 tipos aí básicos, ok? Você podia até talvez achar que fossem 5, né? Apolares com radicais não polares, com alifáticos aromáticos, enfim, mas são 4 no geral. Questão 4. Na estrutura de uma proteína, os aminoácidos com cadeia lateral apolar geralmente se localizam na região mais interna da molécula. Isso é costume. Não é regra, mas é costume. Como podemos explicar esse fato? Mas por que um aminoácido com cadeia lateral apolar ele ficaria mais internamente? Lembra, pessoal? Olha aqui, a galera apolar. Quem são os apolares, né? Glicina, lanina, prolina, valina, metionina, isoleucina, leucina e essa galerinha aqui, aromáticos, né? Fenilalanina, tirosina e triptofano. Eu pergunto a você, esses caras aqui, eles gostam de ficar ligados com água? Não, não gostam. Então eles são
apolares, né? Por serem apolares, eles tendem a fugir da água. Por isso que a gente costuma dizer que essas cadeias laterais são hidrofóbicas, tem medo de água. Então elas vão ficar mais para dentro. É bem comum se encontrar, especialmente aqui os aromáticos, né? Eles ficam bem para dentro mesmo, ok? Por quê? Porque eles são hidrofóbicos, eles querem se proteger da água. Beleza? Bem simples a resposta, hein? Questão número 5. As pontes de sulfeto ocorrem entre dois aminoácidos cisteína em uma proteína. Por que não ocorre ponte de sulfeto entre uma cisteína e uma lisina, por exemplo? Eu trago aqui a estrutura da cisteína, né? Botei duas cisteínas, uma do lado da outra aqui, para vocês darem uma olhadinha. O que está acontecendo aqui? Duas cisteínas, as duas cisteínas possuem dois enxofres aqui, né? A ponte de sulfeto ela acontece entre os dois enxofres das duas cisteínas, né? São aminoácidos que estão lá presentes na proteína e quando eles se encontram, né? Eles podem fazer essa ponte de sulfeto, uma ligação covalente, né? Mas isso só acontece se eu tiver enxofre aqui e enxofre aqui. A cisteína tem enxofre, mas a lisina não tem. Então não vai rolar, ok? Então por que não acontece uma ponte de sulfeto entre cisteína e lisina? Porque a lisina não possui enxofre, né, para poder fazer uma ponte de sulfeto. Beleza? Vamos para a questão número 6. A albumina é uma proteína de peso molecular 66,4 kDa, que possui uma sua estrutura, né, 584 aminoácidos. A cadeia beta da hemoglobina é uma proteína com peso molecular de 15,9 kDa e 147 aminoácidos. Qual das duas proteínas possui mais extremidades aminoterminais e por quê? Bem, vamos lá, pessoal. Eu trouxe um fragmento aqui de um peptídeo para mostrar o que é uma extremidade aminoterminal, o que é uma extremidade C-terminal ou carboxy-terminal. Eu tenho um lado aqui que é o amino e um lado que é o carboxy. Olha, como regra, todo peptídeo, toda proteína, sempre vai possuir apenas uma extremidade amino e uma extremidade ácido, uma extremidade carboxy. E por que isso acontece? Porque cada vez que eu introduzo mais um aminoácido aqui para poder aumentar o tamanho desse peptídeo, eu vou fazer uma ligação peptídica que vai acontecer entre a porção ácida de um aminoácido, de um resíduo de aminoácido que já se encontra aqui na estrutura do peptídeo e uma porção amino de uma nova molécula de aminoácido qualquer. Então, sempre que eu adicionar mais um aminoácido, esse ácido aqui ele vai ligar com um amino de outro aminoácido e vai novamente ter sobrando aqui um ácido. Então, não aconteça o que acontecer, seja lá o tamanho que for da proteína, né, da cadeia polipeptídica, eu vou sempre ter apenas uma unidade, a extremidade amino e uma extremidade ácido. Isso não muda, tudo bem? Por isso que eu botei aqui, olha, albumina, uma proteína grande com 584 aminoácidos e a outra tem apenas 147. Qual das duas tem mais extremidades de aminoterminais? As duas têm a mesma quantidade, né? E por quê? Porque toda proteína, todo peptídeo, só vai possuir apenas uma extremidade amino e uma extremidade ácido. Tudo bem? 7. Que ligação química é a responsável por unir dois aminoácidos e formar a cadeia primária das proteínas? São as ligações peptídicas, são essas ligações aqui que a gente tinha mostrado. Ó. Aqui, ó. Ligação peptídica está aqui. É uma ligação covalente, uma ligação sigma, né? Uma ligação bem forte. Beleza? Aí vem essas questões bem simples também, estão todas no nosso material de aula, todos os slides. O que é a estrutura secundária de uma proteína? Que forças são responsáveis pela sua manutenção? Estrutura secundária de uma proteína é a disposição espacial que adquire a cadeia principal da cadeia polipeptídica, ou seja, é a disposição
em formato de alfa-hélice, né, de cabelinho enrolado, ou de folha beta, né, ou de voltas beta. Essa disposição espacial ela é mantida estável, né? Quais são as forças responsáveis pela sua manutenção? Quem é que mantém isso aí no lugar? São as ligações de hidrogênio, também conhecidas como pontes de hidrogênio, ok? Questão número 9. O que é a estrutura terciária de uma proteína? Que forças são responsáveis pela sua manutenção? Bom, estrutura terciária é o que? São as dobras na estrutura da proteína, estabilizadas por interações entre radicais dos aminoácidos. Ou seja, depois que eu tenho o primeiro grau de compactação, né, o primeiro grau de estrutura, que é a estrutura secundária, eu tenho um segundo grau de empacotamento, de arrumação, que é a estrutura terciária. Quem é que mantém isso aí estável? São várias ligações, são vários tipos de interações. As ligações iônicas ou salinas, as ligações hidrofóbicas, as ligações de hidrogênio também, claro, as covalentes, né? A gente tem aí ponte de sulfeto, que é covalente, e as forças de Van der Waals também. Questão número 10. O que é a estrutura quaternária de uma proteína? Que forças são responsáveis pela sua manutenção? Bem, estrutura quaternária é o modo pelo qual duas ou mais cadeias polipeptídicas interagem. Ou seja, eu tenho duas proteínas que se juntam e formam uma estrutura maior, né, que é a estrutura quaternária, para poder fazer aí uma função. Tem aí, por exemplo, alguns casos de enzimas e de proteínas, de maneira geral, que são polipeptídicas. É o caso, por exemplo, da hemoglobina, aquela proteína que carrega oxigênio lá no nosso sangue. Ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. São 4 cadeias. Então ela tem uma estrutura quaternária, né? Eu tenho ali, além do grau de organização primário, secundário e terciário, também tenho aí a união de várias cadeias polipeptídicas formando essa estrutura quaternária. Quais são as ligações que mantêm essa estrutura estável? Principalmente ligações iônicas, pontes de hidrogênio, e interações do tipo hidrofóbicas, ok? Questão número 11. Dos 20 aminoácidos existentes, 12 são chamados de não essenciais. Isso pode talvez variar aqui e ali. Alguns alunos já me trouxeram, professor, acho que são 9 essenciais. Enfim, isso pode variar, mas de maneira geral, o Lehninger, pelo menos, né, o Lehninger dá conta de que são 12 não essenciais e 8 essenciais. Por que existe distinção entre essencial e não essencial? A gente vai sempre perceber que tudo que é dito como essencial é porque o nosso corpo não produz. Então a gente precisa de todo jeito absorver através daquilo que a gente come, da nossa dieta. Então, por isso é tão importante ter aí uma diversificação, né, da nossa alimentação para poder garantir os nutrientes necessários para a correta manutenção da nossa estrutura corpórea. Beleza? 12. O que é a desnaturação das proteínas? Cite 2 exemplos de agentes desnaturantes físicos e 2 agentes desnaturantes químicos. Aqui eu coloquei a alteração da estrutura da proteína sem ruptura das ligações peptídicas, que é o conceito de desnaturação de proteínas. Eu vou deixar até para vocês aqui, para não ficar tão de bandeja, dá uma chegada lá no slide, para você ver quem são os desnaturantes físicos e químicos. Uma dica, né? Os físicos, eles agem fisicamente, aí temperatura, por exemplo, né? E os químicos, tem aí, por exemplo, a questão da radiação, né? Raio-X. Mas dá uma olhadinha lá, né? Para você também ter o trabalho de abrir nosso slide para a gente fazer a resolução desses exercícios. A maior parte aqui das coisas eu estou até tirando print, cara, não estou nem copiando. Beleza, questão 13. Quais são as propriedades de uma proteína desnaturada? Primeiro, redução de solubilidade. A solubilidade de uma proteína desnaturada ela é pior do que de uma proteína com a sua estrutura nativa mantida. Aqui, ó, segundo ponto, aumento da digestibilidade. O que significa digestibilidade? Bem,
A digestibilidade é o ato, né, de quebrar a cadeia polipeptídica, né, quebrar a ligação peptídica. Para isso acontecer, eu preciso dessa estrutura mais desestruturada possível, né? A estrutura secundária e terciária ela tem que estar o mais bagunçada possível para poder, eventualmente, uma enzima, né, uma protease, ir lá e destruir, quebrar essa ligação peptídica. Então, ela se torna mais digerível, né? Por isso que a gente diz que tem aumento de digestibilidade de uma proteína desnaturada. E por último, mas não menos importante, a perda da atividade biológica, né? A atividade biológica de uma proteína depende da sua estrutura, tá? 14. Cite duas proteínas estruturais e duas motoras. Aqui eu já trouxe logo todas que o nosso slide traz, né, para você não ter dúvida. Estruturais, por exemplo, tem aí colágeno, elastina, queratina. E motoras, actina, miosina, troponina e tropomiosina. Ok? Vamos agora para a parte aula de cinética, enzimática, enzimas, né? Primeiro aí a resposta, o que é um ligante de uma proteína? Ligante é toda molécula que interage com a proteína e se liga a ela, ok? Segundo, o que é sítio de ligação? Sítio de ligação de uma proteína é o lugar, é o ponto onde a proteína interage com o seu ligante. É isso. 3. Como é chamada a constante que define a afinidade de uma proteína pelo seu ligante? Né? O nome disso é KD, né? Ou constante de dissociação. A gente já explicou por que é de dissociação e não de associação. Mas vamos lá. Valores baixos da constante de afinidade sinalizam uma proteína com baixa ou com alta afinidade pelo seu ligante. Então, quanto menor o valor da constante de dissociação, do KD, maior a afinidade da proteína pelo seu ligante, né? Então, significa que para aquela proteína ter vontade de se ligar ao ligante, não precisa de muito. Basta ter o suficiente lá que está correlacionado, que já foi calculado pelo seu KD. 4. O que são enzimas? Como elas funcionam? As enzimas, então, são proteínas que atuam catalisando reações, ou seja, elas aproximam moléculas e transformam essas moléculas. Elas não alteram o resultado do jogo, mas ela acelera esse resultado. Questão número 5. Por que dizemos que os catalisadores não afetam o equilíbrio de uma reação, apenas sua velocidade? Bem, isso acontece porque as enzimas, como eu disse, né, elas não vão provocar, né, uma reação química que não é possível. As enzimas vão pegar uma reação química que é possível, né, que ela é executável, mas elas só vão acelerar o processo, né? Não significa que a enzima faz um milagre, né? Promove uma reação química que não seria possível ou natural. Ela vai só dar uma ajudinha, entendeu? Questão 6. Qual o melhor modelo que explica o funcionamento da enzima? É o modelo do encaixe induzido. A gente já mostrou em sala, né? O encaixe induzido ele promove uma afinidade, né, inicial ali da proteína pelo seu substrato, né, da enzima pelo seu substrato, mas a enzima ela tem que se movimentar para poder até levar esse substrato ao seu estado máximo de energia, né, para que ele se transforme nos produtos. E aí quando os produtos são obtidos, né, ou o produto é obtido, a proteína, a enzima, ela perde toda aquela afinidade que ela tinha pelo substrato, ela não tem mais pelo produto. Então, esse encaixe induzido, ele explica melhor do que um modelo chave-fechadura, que é mais estático. Vamos lá. 7. Qual o significado dos parâmetros cinéticos? Km, kcat e Vmax. Km é a afinidade de uma maneira bem simples, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é uma maneira bem simples. Ela significa a afinidade da enzima pelo seu substrato, ok? É isso, mais ou menos, que significa. kcat seria a constante catalítica, ou seja, a capacidade de uma enzima de pegar o seu substrato, transformar em produto, liberar o produto, pegar um novo substrato, fazer um novo ciclo de reações
tempo que ela leva, a energia que ela gasta, é avaliado aí pela constante de renovação ou turnover, né? Também chamado de CACAT. E Vmax é a velocidade máxima de catálise, a velocidade máxima inicial que uma enzima pode aí ter. Tá? 8. Quais são os 3 tipos de inibição reversível que uma enzima pode sofrer? Competitiva, incompetitiva e mista. Como agem, questão 9, como agem inibidores enzimáticos competitivos? Eles alteram alguns dos parâmetros cinéticos da enzima? Sim, os inibidores competitivos, eles afetam o Km, né? Na verdade, você vai ter um novo valor de Km, que é chamado de Km aparente, né? Mas ele não altera a velocidade máxima, ou seja, a presença do inibidor é um inibidor competitivo, ele é reversível, isso não afeta a qualidade do processamento da enzima. Mas, obviamente, que o resultado não vai ser tão bom, porque a enzima está pegando, ao mesmo tempo que ela tem disponível um inibidor, também tem o substrato. Então, ela pode pegar um ou outro. No fim das contas, por unidade de tempo, o resultado entregue pela enzima é muito menos bom, né? É pior do que a gente tinha visto, né, na enzima pura, sem inibidor. Então, a gente pode dizer que existe um novo KM, que na verdade é chamado de KM aparente. Questão 10. Pesquise 2 medicamentos que atuem como inibidores enzimáticos. Aí, gente, pesquisem, por favor. Questão 10. Estrutura aí, ó. Questão 10 não, perdão. Questão 1 dos lipídios, né? Vamos lá. O que são lipídios? Como são classificados, né? São moléculas solúveis em solventes orgânicos, quase solúveis em água, quase insolúveis, né? Classificados como lipídios de armazenamento, lipídios estruturais em membranas, lipídios como sinalizadores com fatores e pigmentos, né? Bem print do slide mesmo, né, galera? 2. Qual a importância das ligações duplas nos ácidos graxos insaturados? O que elas vão fazer? Elas vão ajudar os lipídios insaturados a agir contra radicais livres, né? Eles vão ser antioxidantes também, além de aumentar a fluidez do lipídio, ou seja, ali abaixo o ponto de fusão torna aí o ponto de fusão mais difícil, né? Ele resiste um pouquinho mais a essas variações de temperatura, dependendo do organismo, né? Se ele quiser resistir a uma temperatura mais alta ou mais baixa, ele pode escolher os lipídios que ele vai incorporar na membrana, né? 3. Ranço é o nome dado quando a manteiga apresenta alteração de sabor ligada à formação de ácidos graxos de cadeia curta, de 4, 5, 6 carbonos, entre outros, mas esses 3 aí, né? Que ácidos graxos são esses? São o ácido butírico, valérico e caproico. Questão 4. O que são ácidos graxos essenciais? Cite 3 funções dos ácidos graxos essenciais no nosso organismo. Tá aí, gente, tá explicado. Eu não vou nem ler. Tá aqui. O que são ácidos graxos essenciais e as funções deles. Ó, o que eles fazem? É só ler e correr pro abraço. Vamos lá. O que são triglicerídeos, né? Do que são compostos? Os triglicerídeos, eles são compostos de uma molécula de glicerol e mais 3 moléculas de ácidos graxos, né? Podem ser iguais, podem não ser, né? Os ácidos graxos são essas moléculas que nós já falamos sobre elas. Então, aí estão os nossos triglicerídeos, também conhecidos como triacilgliceróis, muitas vezes. Questão número 6. Os esfingolipídios são formados a partir da reação entre a esfingosina e um grupo polar. Cite um tipo de esfingolipídio, sua localização e sua função. Eu peguei como exemplo a ceramida, né? A ceramida ela pode ser encontrada em vários lugares, mas vamos trazer aqui uma informação, né? uma localização dela, que é nos grupos sanguíneos, né? A gente falou sobre isso em sala, né? Atua como sítio de reconhecimento biológico na superfície das membranas, como, por exemplo, os determinantes dos grupos sanguíneos ABO. Ok? Questão número 7, eu botei as imagens para poder o pessoal se lembrar, né? O que são fosfolipídios e qual a sua importância no processo de resposta tecidual à lesão. Fosfolipídios são moléculas, aqui ó, são moléculas que são derivadas, inclusive, dos triacilgliceróis, né? A diferença é que ao invés de ser
triacilgliceróis. Ela é, na verdade, diacilgliceróis, mas aqui, nesse terceiro carbono aqui do glicerol, a gente tem um fosfato, né? Esse fosfatinho aqui, depois dele tem ligado alguma coisa, né? No caso aqui, por exemplo, é o fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, né? Temos então um fosfolipídio de membrana, que neste caso aqui é o fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Se eu tivesse uma outra molécula aqui, né, eu teria um outro tipo de fosfolipídio, né? Então esse é um tipo. Eu posso, por exemplo, falar da importância dos fosfolipídios como segundo mensageiros, né? Sim, porque o fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato ele é um importante segundo mensageiro nas células, né? Ele leva informações ali para a célula, né? Tem uma molécula que se liga a um receptor e essa informação só é levada para dentro da célula a partir desse segundo mensageiro. Vocês vão ver isso muito provavelmente lá em acho que alguma coisa dessas com genética, alguma matéria dessas aí que vocês tenham, que eu não sei qual. São muitos cursos, né? Então cada uma tem uma grade, né? Eu sei que biomedicina tem, farmácia tem, a biologia molecular, né? Então deve ter isso aí. Bem, qual a importância no processo de resposta tecidual à lesão? Pois é, então, dentre esses fosfolipídios de membrana celular, alguns deles contêm o ácido araquidônico, né? E esse ácido araquidônico, ele é clivado, né? Ele é removido do fosfolipídio. Você repara que tem um ácido graxo aqui, né? Então esse ácido graxo pode ser o ácido araquidônico, olha aí. Então, quando há uma lesão à membrana plasmática da célula, esse ácido graxo aqui fica exposto para fora, né? Ele fica aqui, normalmente fica escondidinho aqui na membrana plasmática. Então, quando há uma lesão, ele fica exposto. As enzimas fosfolipases podem remover, né, clivar essa molécula de ácido graxo aqui, de ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico é o precursor das prostaglandinas, do tromboxano, dos leucotrienos, são moléculas que estão aí envolvidas no processo de resposta tecidual à lesão, no processo inflamatório, ok? Então, aqui, ó, tem inclusive sítios de ação, olha, das fosfolipases A1, fosfolipase A2, fosfolipase C, fosfolipase D. Então, fosfolipases das mais diferentes podem agir aqui sobre essas moléculas de fosfolipídios de membrana, ok? Então, uma questão bem interessante aí para o resto da faculdade até. Questão número 8. O que é colesterol? Quais moléculas podem ser produzidas a partir de colesterol? Colesterol é aquele álcool, né, de quatro anéis fundidos, né? É um lipídio policíclico, são vários ciclos juntos, né? Geralmente ele é chamado de esteroide, aquele esqueleto dele é chamado de esteroide, encontrado nas membranas celulares e transportado no plasma sanguíneo de todos os animais, ou seja, as membranas plasmáticas das células possuem, mas esse colesterol também pode ser utilizado para fazer outras coisas, como por exemplo os hormônios produzidos pela glândula suprarrenal, né? A aldosterona, os glicocorticoides, como é o caso do cortisol. Sobrou um E aqui, tá, gente? Esse é meu teclado que tá ruim. Hormônios sexuais, como testosterona, progesterona, estradiol, e também pode dar origem aos sais biliares, né? Quem são esses sais biliares? Qual a importância deles? Questão número 9, ó. São emulsificadores dos lipídios da dieta, presentes nos intestinos, e por isso são fundamentais para a absorção desses lipídios. Ou seja, eles são detergentes. Eles têm essa função de emulsificar os lipídios. Questão número 10. O 7-desidrocolesterol é uma molécula importante na produção de um hormônio. Que hormônio é este? Quais etapas da sua produção a partir do 7-desidrocolesterol? E qual é a doença causada pela falta deste hormônio? Bem, o hormônio em questão é quem? É o calcitriol, né?
O calcitriol é o verdadeiro hormônio, né? A vitamina é o colecalciferol. E a molécula que dá origem a isso aí é o 7-desidrocolesterol. Então, 7-desidrocolesterol sofre um processo de fotólise, né, na primeira etapa aqui, há uma segunda etapa na pele, quando ele se transforma em colecalciferol. Aí há duas outras etapas no fígado e no rim para que ele se transforme nesse hormônio aqui, que é o calcitriol, que é um hormônio importante para o metabolismo do cálcio. A falta dele leva a uma doença chamada raquitismo. 11, questão aqui, por que é importante consumir vegetais ricos em carotenoides para a produção de retinal? Olha aqui, ó, o beta-caroteno é um carotenoide. É a partir dele que é feita a vitamina A1, e a partir desta vitamina A1 é produzido o retinal, né? O 11-cis e o retinal todo trans, né? Ou seja, ele é uma molécula importante ali na retina, né? Para a função, né? Para a correta função da visão. Então é importante, além da formiga, né? Que seu pai falava lá quando você era criança, o retinal também é muito importante, o carotenoide é muito importante para a visão. Questão número 12. Quais as funções desempenhadas pela vitamina E e vitamina K no organismo? A vitamina E é antioxidante. A vitamina K é um cofator da coagulação sanguínea. Ok? Simples assim, gente, sem muita furdunceira. Ok? Só um abraço a todos, bons estudos e a gente se vê na prova. Até mais!